A sequência que nós fizemos na aula passada era... A última que nós fizemos era A mais, A menos, a B mais e B menos, certo? Foi a última que a gente montou. Que basicamente a gente utilizava aquele sistema de alimentação das válvulas não diretas, que era quando a gente tinha uma válvula, as 5 duas vias, elas eram alimentadas pelos fim de curso. Hoje, vou deixar essa aqui como se fosse a letra A, né, que é da aula passada. Hoje, então, nós vamos ver uma segunda forma de resolver. Ela é um pouco mais incomum, eu diria, e nem sempre a gente vai conseguir utilizar esse sistema. Mas a gente vai tentar montar agora um sistema que ele é A mais, B mais, E menos e A menos. Então, da mesma forma que o outro sistema, se nós formos pegar a metade dele aqui e separarmos, dividimos em dois, ele não é um espelhamento direto da primeira metade. Então, o espelhamento direto seria A mais, B mais, A menos, B menos. Aqui a gente tem uma divergência que primeiro ele vai voltar o B para depois ele voltar o A. Vamos montar então primeiramente vamos pegar no Paint e vamos montar o diagrama da sequência dele aqui. Sempre montando aqui primeiro para garantir que nós estamos fazendo a sequência desejada. Então temos que ter duas linhas por cilindro A e por cilindro B. Aí temos o ponto 1, ponto 2, ponto 3 e o ponto 4. Vamos ter aqui então o cilindro A, aqui nós vamos ter o cilindro B. Na nossa sequência então, nós vamos ter aqui primeiro cilindro A subindo, cilindro B permanece recuado. Depois, o cilindro A permanece, o cilindro B sobe. O cilindro B volta. Deixa eu permitir o Bruno aqui. O A continua acionado. Depois, o A retorna e o B continua desacionado. Tem uma forma da gente utilizar esse sistema meio parecida com a forma convencional que nós íamos utilizando em sequências diretas. Vou mostrar para vocês agora. Então, vamos pedir aqui um documento novo para a gente montar nossa sequência e vamos fazer a montagem dos componentes de sempre. Então, vamos ter aqui os dois cilindros, A e B. Deixa eu inserir o texto aqui. Nossa sequência. Vamos ter então o cilindro A e vamos ter aqui o cilindro B. Adicionamos, como sempre, compressor e o kit lubrifil. Vamos adicionar aqui também as válvulas de controladores de fluxo. Os cilindros, nós vamos adicionar daí
as 5 duas vias para comandar cada um deles. Então, 5 duas vias aqui. Duplo acionamento pneumático. Adicionar os silenciadores. Agora nós temos que adicionar os começo e fim de curso, certo? Normalmente nós faríamos o seguinte, nós arrumaríamos os começo e fim de curso todos mecânicos aqui com o primeiro roletezinho, retorno por mola. Daríamos o nome para eles daí de A0, A1, B0 e B1. Neste caso aqui, eu vou fazer a primeira montagem como se o sistema fosse esse sistema direto que nós estávamos acostumados, mostrar por que ele não funciona, e daí depois eu vou mostrar como seria então os cilindros que a gente teria que, como seriam os fins de curso que a gente teria que arrumar, que é um fim de curso um pouquinho diferente. Então aqui nós vamos adicionar, como sempre, o A0 na posição 0 e o A1 na posição 100. E aqui o B0 na posição 0 e o B1 na posição 100. Vamos adicionar aqui então os 4 fins de curso. A0, A1, B0 e B1. Se nós formos olhar na sequência que nós temos, quando o A retorna, o A vai ser acionado. Então, quando o A0 está acionado, ele vai fazer o cilindro A avançar. O cilindro A avançou, terminou de avançar, bate no A1, faz com que o B0 acione. Faz com que o B0 acione, não, faz com que o cilindro B avance. O cilindro B avança, bate no B1, o B1 faz com que o cilindro B retorne. Com o cilindro B retornando, bate no B0 e o B0 faz com que o cilindro A retorne. Ok, se nós fôssemos fazer uma sequência, se fosse uma sequência direta, com esse nosso sistema aqui, ele funcionaria de forma correta. Qual que é o problema? A nossa sequência não é direta dessa vez. Vamos arrumar aqui terminar de montar esse sistema e ver como ele não vai funcionar como a gente queria. Então aqui, sai pelo Lubrifil, vem para cá, você faz a alimentação daqui, você aqui, vamos fazer o resto das alimentações dele aqui também. Vamos fazer então a simulação do nosso sistema. Quando acionamos aqui, o nosso cilindro não vai conseguir ir para frente. Por que que isso acontece? Porque o B0, que é o que faz retornar, já está acionado. Então a gente não consegue montar o sistema dessa forma. O que que a gente tem que fazer então? A gente tem que mudar o tipo de rolete que a gente tem. Se a gente for editar nossa válvula, a gente tem aqui acionamentos mecânicos. Nós temos aqui um rolete simples e temos os roletes de acionamento que são somente em um único sentido. O que que isso significa? Significa que ele só vai acionar o meu fim de curso quando o cilindro estiver indo para um desses lados. No caso, nós vamos deixar tanto o, o B0 quanto o A1 somente para a direita. Por que somente para a direita? Vamos deixar os dois assim. Então ele vai ficar uma alavanquinha. É como se ele ficasse da seguinte forma
montado aqui, ó. Como se ele tivesse deitado aqui e ele só fosse bater ali quando o cilindro fosse acionar. Quando ele desaciona, ele não vai bater, como se ele ficasse mais ou menos dessa forma, tá? Isso vai mudar o quê? Quando eu executo o meu sistema, o B0 normalmente ele estaria acionado, certo? Mas ele só vai acionar na hora que ele voltar. Quando ele está aqui em posição de repouso para ir para a direita, ele não vai ficar acionado. Então ele não está passando o ar aqui agora. O único que vai estar passando o ar seria o A0 na hora que eu fizer acionamento aqui, porque ele não tem alimentação para deixar chegar o ar ali em cima. O mesmo funciona para o A1. O A1 ele só vai acionar quando ele tiver o cilindro indo. Quando ele estiver voltando, ele já para o acionamento. Então ele vai acionar uma vez só para fazer a mudança de posição da válvula aqui e ele já para de acionar logo na sequência. Não sei se vocês conseguiram entender. Vamos fazer a simulação do sistema aqui, ó. Então o cilindro A vai, ele pega no A1, volta e volta o B0 também. Então, quando ele começa a voltar um pouquinho aqui, ele já deixa de acionar o A1, porque ele vai só pegar quando ele estiver empurrando para a direita. Quando ele para um pouquinho de empurrar e já está voltando para a esquerda, ele já faz com que o meu sistema pare de ter pressão nesse tipo de gatilho aqui, tá? Esse sistema nós temos de duas formas. Se vocês olharem aqui, nós temos um que vai só para a direita e nós temos um que vai só para a esquerda, tá? Ele é um pouquinho mais incomum do que da gente utilizar do que os outros, mas dependendo do sistema, se você quer fazer um diagrama um pouco mais simples, você pode utilizar eles ali também para conseguir fazer esses sistemas indiretos como a gente está vendo agora. Tranquilo?